Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade aí à nossa exposição sobre as bem-aventuranças. Nós demos início aí na semana passada e nessa manhã nós vamos seguir aí a exposição que nós começamos no capítulo 5 de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Nosso propósito aqui hoje é falar sobre a segunda bem-aventurança, sobre os bem-aventurados que choram. Mas nós vamos fazer aí a leitura do verso 1, capítulo 5, ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos achegamos na Sua presença, ó Deus, nesse momento, e rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude na compreensão da Sua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para entender aquilo que está escrito na Tua palavra, e com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Deus, que nós possamos aplicar em nossas vidas para a glória do Seu santo nome. Assim oramos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na última exposição, nós vimos que a base das bem-aventuranças está fundamentada no pacto da graça, que Deus soberanamente firmou com o seu povo. Nós vimos então nessa primeira parte, nessa primeira exposição, como as bem-aventuranças são o resultado efetivo da graça do Senhor exercida sobre os seus eleitos, sobre o seu povo, e que a condição bendita que os filhos de Deus desfrutam nesse mundo está em como, ou melhor dizendo, não está em como eles se sentem ou como eles poderiam se sentir, mas nas considerações ou na consideração divina, em como Deus os tem, ou seja, como Deus, o que Deus pensa deles. Então nós vimos aí na última exposição que as bem-aventuranças, elas descrevem os resultados dos pensamentos de Deus para com o seu povo, e é isso que faz os filhos de Deus serem benditos. Isso parte de como Deus os tem. E é interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não é? Quando nós olhamos ali para o Salmo 139, abra sua Bíblia no Salmo 139, nós vamos ver a importância, como o salmista expressa a importância desses pensamentos do Senhor. No Salmo 139, versos 17 a 18. Ele diz: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Calvino, comentando isso, ele vai dizer que a exclamação feita pelo salmista nos sugere que, se os homens não fossem tão ignorantes e insensíveis em sua apreensão, eles seriam impactados pelos misteriosos caminhos de Deus. Assim, humildes e trêmulos se apresentariam ao tribunal de Deus, em vez de imaginarem presunçosamente
que podem se livrar dele. As bem-aventuranças, como nós estamos tratando aqui, nós vamos perceber que elas são estruturadas em um contexto a fim de ensinar ao povo de Deus, os filhos de Deus, a verdadeira percepção da vida cristã vivida no reino de Deus, sob o governo de Deus. Portanto, uma vida vivida no reino, uma vida vivida sob o comando, sob o cuidado de Deus, ela é uma vida destituída de autojustiça. Ela é destituída de autojustiça, de confiança própria, de confiança em si mesmo. E como parte aí inicial do sermão de Jesus, as bem-aventuranças nos ensinam que a justiça do reino de Deus, ela é obtida pela perfeita obediência da obra de Cristo. Então ela é aplicada a todos os seus filhos por graça, né? Naqueles que creem. Então a gente vai entender aí que ser bem-aventurado não é o resultado do emprego de uma fórmula. A gente trabalhou isso na primeira exposição. Não é o resultado de uma receita. Faça X e então você terá Y. Faça isso, então você terá aquilo. A gente precisa entender que isso é o resultado da graça divina sobre o homem. E é exatamente isso que o faz bem-aventurado. É essa graça exercida sobre o homem. E nosso ponto aqui nessa exposição de hoje, das bem-aventuranças, o verso 4, agora é tratar sobre o choro, né? Que choro é esse dos bem-aventurados? E o verso 4 vai falar exatamente sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente tratou aí na primeira parte de que, falando, né, sobre que esse choro aí, ele está ligado a essa ação. Então o crente ver-se diante da lei de Deus, ele vê a sua incapacidade de cumpri-la, então ele reconhece a sua bancarrota, né? Todo cristão vê isso ao deparar-se com a lei de Deus. E a segunda bem-aventurança, ela segue essa primeira, como no final da primeira a gente falou isso. Ela parte do princípio básico de que todos aqueles que se veem em sua real condição diante de Deus, eles choram, eles lamentam a sua condição, né? Nós desenvolvemos então o entendimento de que as bem-aventuranças, elas brotam umas das outras, elas não estão desconectadas, né? Ou elas não estão seguindo uma sequência aleatória, mas elas brotam uma da outra. Bem-aventurados que choram surgem de bem-aventurados os pobres de espírito. O choro aqui é fruto da percepção da ruína, da queda e da natureza caída que agora habita no seu coração. O ímpio não pode chegar a ele não tem essa percepção. É por isso que nós desenvolvemos o entendimento de que ele está falando para o povo de Deus, para essa realidade do povo de Deus. Ele não se reconhece falido, né? Da mesma forma, bem-aventurados mansos é uma bênção que nenhum homem alcança se não tiver sentido sua pobreza espiritual e não tenha chorado por ela. Então veja, essa sequência, uma brota da outra. Então a segunda bem-aventurança está ligada à graça permanente exercida no coração dos eleitos, convencendo-os de sua natureza pecaminosa, da sua depravação. E nesse sentido, isso é interessante, nós percebemos aqui, porque a terceira bem-aventurança, ela vai tratar disso, só que no aspecto positivo, né?
nesse sentido, essa graça, ela vai exercer sobre o homem, inicialmente, um aspecto judicioso, pois ela vai mostrar ao homem que lhe falta milhares de coisas que ele deveria possuir, mas não possui. Essa graça constante e ativa no coração do pecador é exatamente o que vai mostrar para ele a sua ruína, aquilo que ele deveria ter e ele não tem, que lhe falta. É o que nós tratamos como a convicção de pecados, a firme convicção de pecados, que invariavelmente é encontrada, precisa ser encontrada no coração dos filhos de Deus. É a convicção de que eles não são bons em si mesmos, de que eles carecem da graça de Deus, que eles precisam de Deus, que eles são pecadores. Interessante percebermos aqui que essa graça exercida no coração dos filhos de Deus não os acusa, como Satanás faz com os seus súditos, com o fim de levá-los à ruína. Ao mesmo tempo que ela nos mostra o nosso estado, ao mesmo tempo que ela nos mostra a condição depravada do nosso coração, a nossa miséria, nós precisamos perceber isso. Ela não é como Satanás faz com os seus súditos, que os acusa a fim de que eles sejam destruídos, mas ela tem o propósito de fazê-los bem, de trazê-los ao arrependimento para a vida, para que vivam. Veja Isaías, abra Isaías 6, Isaías 6, verso 1, 5 e 6. Veja como isso é claramente apresentado diante de nós. No verso 1 vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Verso 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Exclamação de Isaías ao ver o Senhor: estou perdido. Estou perdido. Ele usa algo interessante aqui que a gente vai ver mais à frente. Ai de mim, aplicando a ele, ai de mim. O que tanto impressionou Isaías foi uma visão clara da sua própria depravação ante a santidade de Deus. Ao deparar-se com quem Deus é, ele olha para si e vê a sua condição. Certo comentarista diz, comentando isso, ele diz que isto é o que sempre acontece quando vemos Deus em seu trono. Ao vê-lo como ele realmente é, nós nos vemos como realmente somos. Nós paramos de nos comparar uns com os outros e começamos a nos comparar a Deus. Assim, uma verdadeira visão da majestade soberana de Deus sempre inclui uma dolorosa consciência de nossa própria total depravação. Quanto mais vemos a glória de Deus, mais reconhecemos a nossa necessidade de sua graça. Quanto mais nós estamos diante do Senhor, diante da sua face, contemplando o Senhor, mais nós temos essa realidade da nossa condição miserável. E nós vamos perceber que o propósito dessa graça, trabalhando em nós, trabalhando no nosso coração, é ao mesmo tempo nos levar ao senso da nossa depravação. Nós nunca podemos perder isso de vista.
O propósito dessa graça, trabalhando em nós, é ao mesmo tempo nos levar ao senso da nossa depravação, por essa firme convicção de pecados, só que em seguida nos encorajar-nos a confiar na obra perfeita de Cristo. Isso sempre tem que estar diante de nós, porque o choro do bem-aventurado aqui está ligado à percepção de ter desonrado o seu bendito Senhor, de ter desonrado o seu bendito Senhor, e é por isso que ele chora, que ele lamenta. Não é um choro de medo de castigo, não é um choro de quem simplesmente tem medo de ser castigado, mas é um choro por ter ofendido, é um choro que lhe pesa a alma, lhe pesa o coração, em ter ofendido o Senhor. E há um texto clássico referente a essa questão, está lá no Salmo 51. Salmo 51. O salmista sente-se aí oprimido ao pesar-lhe a percepção do seu pecado. Então ele se vê diante do tribunal de Deus, e ele confessa, verso 3, Salmo 51, 3: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Veja, não é meramente o medo de ser descoberto que o oprime, mas o que o enche de vergonha e tristeza é compreender que ele está diante do Senhor, que ele ofendeu ao Senhor. O luto e o pranto, essa tristeza, esse choro, eles são marcas distintivas daqueles que são achados em Cristo. São marcas distintivas do povo de Deus, pois eles lamentarão constantemente, eles prantearão o fato de que Deus, o seu próprio Deus, a quem amam, foi desonrado. E é interessante dizermos que não se trata de um luto que deságua em um choro egocêntrico, que é pecaminoso. Não é um choro centrado em nós, não é um choro centrado no nosso próprio eu, em pensarmos que nós, a partir de então, fomos descobertos, então nós seremos mal vistos pelos homens. Não é um choro que vai desaguar nesse choro egocêntrico, isso é pecaminoso. Matthew Henry vai dizer que há um luto pecaminoso que é inimigo da bem-aventurança, que é a tristeza do mundo, melancolia desesperadora por causa espiritual e tristeza desolada por causa temporal. Uma pessoa pode lastimar, pode chorar, pode se entristecer,
porque foi surpreendida no erro, foi surpreendida em pecado, mesmo que o seu coração não esteja nem um pouco convencido da condenação bíblica contra tais atos. Ela pode esboçar um falso lamento, um falso choro. Ela não está preocupada com a glória de Deus, ela não está preocupada que o santo Deus, justo, bom, perfeito, e que requer de nós obediência, sujeição, foi ofendido. Ela não está preocupada. Ela tem seus olhos firmados em si mesma, e por isso que ela se entristece. Então há uma espécie de choro falso, de um falso lamento, que é inimigo da bem-aventurança, O que nós precisamos saber aqui é que Deus não consolará tais lamentos, porque são falsos lamentos. Cristo está se referindo a um tipo de tristeza que vem do verdadeiro arrependimento, ao deparar-se com o seu descompasso com a lei de Deus. Vem desse verdadeiro arrependimento que se humilha, e não o tipo que procede de uma falsa piedade, pelas suas próprias frustrações, pelas suas próprias frustrações pessoais. Esse choro que nós estamos falando aqui na segunda bem-aventurança é um choro preparado pela mão de Deus para os seus eleitos, para o seu povo, porque esse choro, ele servirá como um instrumento de santificação e conformação à imagem de Cristo. Se você olhar para o relato dos evangelhos, se você olhar para as profecias que foram ditas antes de Cristo, ele é descrito como esse homem de dores. Alguns comentaristas, eles abordam a questão, eles dão muita ênfase a isso, de que você não vai encontrar nos evangelhos a descrição ou relato de Jesus vivendo de forma larga, sorrindo. Pelo contrário, Jesus chorando diante da miséria humana. Jesus chorando, ele é descrito lá em Isaías como esse homem de dores, e a gente vai ver aqui mais à frente essa questão dessa consciência que é colocada sobre o coração dos filhos de Deus, de que isso aqui, esse mundo, ele não é o nosso fim, né? E muitos que choram porque tem seu coração apegado a isso aqui. Quando alguma coisa foge do lugar que ele queria, da condição que ele queria, pensando numa condição de um reino aqui agora, uma condição fincada aqui nesse mundo, numa esperança aqui, quando alguma coisa mexe, desestabiliza isso, uma espécie de choro e lamento que não condiz com isso aqui vai ser levantado. Então a gente sabe que esse é um choro preparado pelas mãos de Deus, que ele servirá, né, como um instrumento de santificação, nos levando à conformação à imagem de Cristo. Esse é um choro promovido pela tristeza segundo Deus, né? A gente encontra aí em 2 Coríntios. Bem-aventurados que choram. É interessante que quando nós olhamos aí para esse choro que está sendo descrito aí, ele não se limita aos próprios pecados individuais de uma pessoa, embora ele deva existir de forma pungente no crente,
ele não se restringe a isso. Ele não se restringe a isso. Por quê? O regenerado, aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele aprende a amar a Deus de tal forma que o seu coração pranteará diante de todas as obras ímpias dos homens não regenerados. O seu coração se entristecerá, pranteará os pecados dos seus próprios irmãos cometidos dentro da comunidade da aliança, do pacto, e principalmente pelos seus. Mas ele olhará para essa realidade que nós vivemos, então ele verá, essa condição e chorará. E dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui, ainda há outro aspecto pelo qual os crentes verdadeiros podem ser levados ao choro. Abra mais à frente, Mateus 5 mesmo, verso 11 e 12. Ainda há uma espécie aí de choro que os verdadeiros crentes podem ser levados. Verso 11 vai dizer: bem-aventurados sois por minha causa, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Interessante aqui perceber o paralelo de Lucas 6. Abra Lucas 6, verso 20 e 21, depois de 24 a 25. Interessante ver como Lucas coloca essas duas realidades, contrastando, os filhos de Deus são os bem-aventurados e os ímpios. Olha, verso 20 e 21. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Só que em contrapartida, nesse paralelo, veja os versos 24 e 25. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. É interessante ver isso aqui, porque Jesus ele usa um estilo de linguagem específica que era empregada pelos profetas do Antigo Testamento. Quando eles faziam um anúncio, quando eles abriam suas bocas, que eles falavam era considerado a própria palavra do Senhor, porque Deus havia colocado suas palavras na boca desses homens, nas bocas deles. Os profetas eram esses homens da parte de Deus que anunciavam tanto a desgraça quanto prosperidade, ou o que nós chamamos aí de oráculos de julgamento e oráculos de salvação. Os oráculos de julgamento eram introduzidos pela palavra ai. Ai. Jesus ele faz uso aí da mesma forma literária ao advertir os fariseus sobre o juízo iminente. Nós lemos isso na última exposição: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mostrando aí esse descompasso com o padrão do reino de Deus. Por outro lado, a forma literária empregada pelos profetas para descrever esse favorecimento de Deus para com seu povo era pela expressão bem-aventurados ou bem-aventurado. Então nós temos aí esses oráculos, de salvação e não de julgamento nas bem-aventuranças. Nesse trecho, Lucas descreve a realidade
de dois reinos, essas duas realidades que estão aí implícitas no que nós estamos falando. A realidade bendita dos súditos de um em contraste com a realidade maldita dos súditos do outro, ou seja, eles estão sob juízo. Eles estão sob juízo. O ponto aqui, irmãos, é percebermos que o ensino aqui de Jesus, ele tem o objetivo de ensinar aos seus discípulos que eles não devem se enganar com o riso, com a felicidade aparente dos ímpios, com a prosperidade, com aquilo que eles aparentemente estão vendo. Seus discípulos não devem se enganar com o aparente riso dos ímpios. Sua aparente felicidade, na verdade, é só por um tempo. Ela é ilusória porque não vem. Eles não observam, eles não enxergam a sua real condição. Eles estão caminhando para a destruição, sorrindo. Eles estão caminhando rumo ao abismo, sorrindo. Então, o ponto de ensino aqui é esse. A verdadeira felicidade, fundamento da verdadeira alegria do povo de Deus, está na obra de Cristo, na obra perfeita, consumada de Cristo. Ela está nesse reino eterno que não se acaba. Certo puritano, ele vai dizer que existe a maldição de Deus em tudo que o ímpio desfruta. Por mais belo, por mais atraente, por mais bonito que seja, que possa parecer, a maldição de Deus paira, porque eles estão caminhando para a ruína. Há a maldição de Deus em tudo que o ímpio desfruta. Por outro lado, os filhos de Deus são bem-aventurados porque, ao mesmo tempo que eles se enxergam pobres através do espelho da lei de Deus, pelo Espírito de Cristo, eles são constantemente animados na esperança da glória eterna e incorruptível. Então eles são consolados. E tudo isso está invariavelmente ligado e será encontrado em todo verdadeiro crente. Todo o verdadeiro crente, ele esboçará isso. O pranto, o choro, o lamento, ao deparar-se com a lei de Deus. Então, eles são consolados, eles são animados nessa esperança da glória eterna e incorruptível. Sproul, comentando isso, ele vai dizer: portanto, se quisermos qualificar esta bem-aventurança, temos de fazê-lo assim: bem-aventurados os justos que choram, porque serão consolados, em referência a toda dor que vierem a sofrer nesse mundo, toda dor que vierem sofrer nesse mundo, decorrente da queda, decorrente do seu estado pecaminoso, do seu coração depravado, oriundos do pecado mesmo. Então eles podem contar com esse consolo de Deus, consolo no seu espírito. Assim, quando nosso Senhor diz bem-aventurados os que choram, nós precisamos entender que a bênção não está meramente no choro, mas nesse consolo que o povo de Deus pode seguramente aguardar de Deus. Não está no choro, mas no consolo, porque Deus está com o seu povo. Deus consolará o seu povo. A realidade aí para a qual o povo de Deus é chamado em Cristo
Nós não podemos nos iludir, né? Nós não podemos perder isso de vista, porque essa realidade que nós fomos chamados em Cristo Jesus não é uma realidade livre de problemas, de infortúnios, perseguição, dores. A obra de Cristo, a salvação que recebemos gratuitamente em Cristo, não nos confere imunidade ao choro. Ela vai nos conferir a esperança para o dia do Senhor e poder para santificar a nossa vida enquanto aqui. Ela vai nos conferir firmeza para resistirmos, mas ela não nos confere imunidade. Nós vamos sim passar por momentos trevosos, né? Nós vamos passar sim por momentos difíceis, mas a gente precisa olhar para isso, a gente precisa saber que a salvação em Cristo Jesus, ela tem esse objetivo: esperança para o dia do Senhor e poder para santificação. E é interessante aí que esse consolo que nós estamos falando, ele é bem sumariado no Dia do Senhor do Catecismo de Heidelberg, né? A pergunta é: qual é o consolo, tanto na vida como na morte? E a resposta é que eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue fez plena satisfação por meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo, e de tal maneira que me guarda, que sem a vontade de meu Pai celestial, nenhum só cabelo de minha cabeça pode cair. Antes, é necessário que todas as coisas sirvam para a minha salvação. Por isso também me assegura, por meio do seu Espírito Santo, a vida eterna, e me faz pronto e disposto a viver doravante, segundo sua santa vontade. Ela nos mantém firmes nessa esperança. Eu não lembro quem foi, eu acho que foi John Piper. Ele comentando, não sei se perguntaram, não sei se é uma conversa ou falando, pregando, não lembro. Ele fala que se nós dependêssemos de nós mesmos, ele falando sobre si, né? Se eu dependesse de mim para manter-me crente, amanhã de manhã, certamente, eu seria um ímpio. Se eu dependesse da minha própria capacidade, amanhã de manhã eu estaria perdido. Eu estaria certamente perdido. Mas é justamente essa graça operante, ativa em nosso coração, que nos mantém nesse mundo, diante do choro, diante da tristeza, diante da opressão, diante da perseguição. Nós podemos confiar no dia do Senhor. Ele está nos preparando. Nós estamos seguros na mão de Deus, não porque nós seguramos a mão de Deus firmemente, mas porque Ele nos assegura, Ele nos segura firmes em nossas mãos. E é por isso que nós caminhamos, por isso que nós vivemos a nossa vida cristã dia a dia, confiando nessa graça que se renova, nessa misericórdia diariamente. A gente precisa saber que a realidade ilusória que o mundo vive, e isso é triste demais, né? Isso é algo terrível. Eu não digo nem do mundo. Às vezes, conversando com determinadas pessoas que se intitulam cristãs, crentes, fazem parte aí de uma igreja, é triste nós vermos o rumo da conversa. É algo que me assusta,
porque elas estão prontas a afirmar que Deus irá fazer tudo para que elas sejam felizes nesse mundo, ainda que essas realizações de Deus na concepção, delas, ainda que elas estejam agindo pecaminosamente, mas elas pintam uma ideia de felicidade a qualquer custo. Então a gente precisa saber que a realidade ilusória que o mundo vive é que Deus fará tudo para que elas sejam felizes nos seus prazeres, ainda que esses sejam pecaminosos. Elas se asseguram nisso, e o alvo das suas vidas é essa felicidade, mesmo vivendo como verdadeiros demônios. Diante do que nós estamos vendo, diante da palavra do Senhor, do seu Evangelho, o fato que nós podemos afirmar é que não há verdadeira felicidade sem essa genuína convicção de pecados e santificação. Não há. Não pode haver essa verdadeira felicidade sem que isso esteja presente, sem que nós sejamos convencidos do nosso pecado e corramos para Cristo, confiamos nele. A Bíblia não ensina a busca da felicidade como princípio norteador, orientador para o crente. No lugar disso, a Bíblia vai nos ensinar, as Escrituras nos ensinam a buscar santidade. Abra Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. É interessante nós vermos isso, irmãos. Isso, por quê? Quando a gente está tratando de bem-aventuranças, a gente vê algumas distorções sobre isso, porque bem-aventurados, como nós falamos na primeira exposição, felizes são. As pessoas constroem uma ideia falsa de felicidade, de que a felicidade está num viver sem apertos, num viver sem dores, sem choro. E quando Jesus se apresenta ali diante dessa multidão, ele fala algo contracultural: bem-aventurados os que choram, felizes são os que choram. Isso choca muitos, porque as pessoas traçam o objetivo, o rumo das suas vidas em busca de uma felicidade pautada no que o mundo descreve como felicidade. Só que Jesus inverte isso. Jesus inverte isso. Felizes não são os fortes, felizes não são os que os ricos, nesse sentido, os que confiam no seu braço, são os pobres, são os que choram. Então elas pintam essa ideia de felicidade. Isso, na realidade cristã, quando nós estamos falando, isso precisa ser claro. A Bíblia não ensina a busca da felicidade como princípio orientador para o crente. No lugar disso, ela ensina a busca da santidade. 1 Tessalonicenses 4, versos de 3 a 8, vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando nós falamos das bem-aventuranças, nós precisamos ter isso. O fundamento da nossa verdadeira felicidade está na obra de Cristo, que tem o propósito de nos apresentar diante de Deus como filhos amados, puros e inculpáveis. Concluindo, caminhando aí para o fim, o que nós podemos dizer aí sobre essa
bem-aventurança, sobre a segunda bem-aventurança, que a única resposta apropriada à nossa pecaminosidade é o choro sincero do nosso coração, choro sincero e profundo, e o único conforto verdadeiro ao nosso choro é a obra expiatória de Cristo Jesus. O único consolo verdadeiro é essa obra expiatória de Cristo. Meio a tantos ruídos aí no mundo sobre o que é felicidade, a Escritura nos aponta o caminho da humildade, primeira bem-aventurança, e do choro. Bem-aventurados os humildes, os pobres, felizes são, bem-aventurados que choram. Essa realidade aí do que nós estamos vendo nos ensina que a maior necessidade que um homem tem nessa vida, nesse mundo, não é de ter a sua autoestima promovida, né? Sua autoestima elevada, não é euforia, mas a maior necessidade que todos os homens têm é de perdão de Deus, para que eles possam estar em paz com Deus. Essa é a maior necessidade. Crente não é alguém que vive atrás dessa euforia, dessa felicidade ilusória do mundo. Ele é aquele que foi perdoado e ele tem consciência disso. Ele é aquele que foi perdoado, que teve o seu pecado, a sua culpa cancelada, e agora ele vive nesse mundo consciente disso. É por isso que todos nós, diariamente, especificamente, como o presbítero Rodrigo falou, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque nós somos convencidos de pecado, nós somos pecadores, e de que nós ainda habita em nós, né, esse pecado. O reverendo Toca Chico, ele disse algo essa semana, se eu não me engano, foi semana passada. Ele escreveu algo lá em alguns posts dele, eu pesquei lá, interessante sobre isso. Ele vai dizer que a autoestima é a doutrina humanista que, negando a presença, poder, os efeitos e os danos do pecado em você, quer convencê-lo de que você é excelente e que a sua felicidade depende dessa convicção. Sua felicidade depende dessa convicção. A gente precisa saber que o cristão, ele tem essa paz estável porque ela está arraigada, ela está fundamentada na obra de Cristo. E é isso que confere gozo verdadeiro a cada um de nós. Ainda que em meio à dor, ao pranto, ao sofrimento, perseguição, é ela que nos mantém firmes nessa esperança. É ela que nos mantém firmes nessa esperança. O choro dos bem-aventurados expressam, então, o efeito da obra de Cristo em nossos corações, nos levando ao constante arrependimento. Constante arrependimento. Eu gosto muito, para encerrar, eu gosto muito de algo que Paul Washer diz sobre isso, sobre esse arrependimento do crente. Ele vai dizer que a maior evidência de que um homem se arrependeu um dia para a salvação é que ele continua se arrependendo hoje. A maior evidência de que nós fomos alcançados por essa graça no passado é que nós hoje estamos olhando para isso tudo diante da palavra de Deus e sempre em arrependimento, sempre em arrependimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa graça constante de olharmos as nossas vidas, analisarmos as nossas vidas
pelo crivo das Escrituras. Pelo crivo das Escrituras. Então, reconhecermos a nossa bancarrota, né? Chorarmos e lamentarmos, e certamente aguardarmos esse consolo do Senhor, reservado para os seus filhos, para os seus eleitos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que a Tua palavra foi exposta, Deus. Que o nosso coração, Pai, seja tocado por essa palavra. Que o nosso coração, Deus, possa guardar essa palavra e, com a ajuda do Teu Espírito, Deus, aplicar em nosso coração, a olharmos as nossas vidas com esse crivo das Escrituras, não procurarmos no mundo, Senhor, padrões de felicidade, de alegria, de contentamento. Nosso contentamento está em Ti, ó Deus, na obra do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, descansar nessa obra, que o nosso consolo esteja nessa esperança que todos os Teus filhos têm em Ti. Assim oramos e Te agradecemos, pedindo que o Senhor permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.